Fala, consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos fazer aqui mais um relato de EQM ou de experiência de quase morte, nesse quadro aqui chamado de Voltei para Contar. Porque sim, muitas pessoas sabem o que existe após a morte. E uma das formas é justamente através dessa experiência fronteiriça entre a vida e a morte, onde as pessoas saem do próprio corpo nesse processo problemático e acabam vendo o que existe após a morte. Esse é o fenômeno chamado de EQM, ou experiência de quase morte. E nesse quadro aqui, Voltei para Contar, é dado privilégio, dado, vamos dizer assim, prioridade aos casos de pessoas que preferiram, por razões pessoais, permanecer no anonimato. Então não quiseram se expor publicamente nem entrar na frente de uma câmera, mas que, no entanto, deixaram os seus relatos, seus depoimentos, para pesquisadores que estudam a EQM de modo científico e, portanto, de modo muito profissional e muito sério. Então eu convido a você a se inscrever no canal Dimensão Mental se você tem interesse por EQM, se te interessam temas transcendentes e que ajudam na expansão da consciência. O foco maior do canal aqui é a experiência de quase morte. No entanto, há muitos outros vídeos que tratam de assuntos pertinentes e relevantes. Então abordamos tanto a prática, ou os relatos, a parte experimental, quanto o do ponto de vista teórico, que vai te fazer entender e compreender esses fenômenos e te ajudar também a ficar mais capacitado nos assuntos entre a vida e a morte. Então dá uma olhada aqui, inclusive na descrição do vídeo tem a playlist Entendendo a EQM, que tem vários vídeos que vão te ajudar demais nesse processo. E o caso de hoje é um caso bem interessante que trata de vários assuntos relacionados a EQM, e é justamente aqui o caso da Valesca, primeiro nome da letra, a primeira letra do sobrenome é Valesca K. Essa EQM aconteceu no ano de 2019 nos Estados Unidos em função de um acidente de carro. E acontecem certas particularidades muito interessantes no relato dela. Então a Valesca começa o seu depoimento da seguinte forma: em 12 de janeiro de 2019, meu marido e eu estávamos viajando para um destino próximo no estado por meio de uma rodovia importante. As temperaturas eram congelantes e as estradas, embora molhadas, não eram terrivelmente escorregadias. Notamos que todos os motoristas de caminhão estavam viajando cerca de 32 km por hora mais rápido do que estávamos em nosso carro. Eu estava pensando quando nos aproximávamos da próxima saída da rodovia para pedir ao meu marido que desse meia volta para casa. No entanto, no momento que eu estava abrindo a porta para dizer isso a ele, um carro nos atingiu com força por trás. Fomos arremessados para a frente e para a direita, quase saindo da rodovia e caindo em uma vala. Observei o acostamento da estrada enquanto perdíamos um pouco o controle do carro, pensando em como esse acidente seria grave. Finalmente, meu marido recuperou o controle, mas o carro virou à esquerda e voltou para a estrada, para o tráfego. Bam! Fomos atropelados novamente por um caminhão pequeno, que pareceu ser o mesmo que nos atingiu há um momento. Desta vez, o impacto foi para a porta do motorista. Agora estávamos olhando para a grade dianteira de um caminhão branco, e o motorista não parava. Parecia que ele não estava respondendo à nossa buzina ou ao barulho do acidente. Eu estava com medo e meu marido entrou em pânico. Estendi a mão sobre ele e toquei a buzina desesperadamente para alertar o motorista do caminhão. E o caminhão ainda assim não parava. Depois de sermos empurrados por 1 quilômetro, tínhamos a certeza que íamos morrer. Acontece que não éramos exatamente o centro da grade do caminhão quando ele bateu em nosso carro. A única coisa que impedia o motorista de nos empurrar continuamente era ele próprio. Meu marido pisou no freio na tentativa de liberar e funcionou. O carro girou 180 graus no trânsito e vimos toda a lateral do caminhão passar perto do nosso carro. Então, acabamos embaixo do pneu traseiro e fomos atropelados pela roda de um caminhão.
Após o impacto inicial, eu estava preocupado com o quão ruim isso seria e o que aconteceria conosco. Em seguida, o acidente aumentou quando fomos presos e empurrados por um motorista desavisado. Quando eu percebi que provavelmente havia uma baixa chance de sobrevivermos, minha mente estava passando por testes. Eu estava me despedindo de minha mãe e de minha família. Pensei em como eles iriam lidar com a minha partida. Meu filho ficaria bem? Avaliei tudo e aceitei o meu destino. Agradeci a todos em minha vida por compartilhar suas experiências e tempo comigo. Percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. Então aceitei tudo aceitei tudo que não conseguia controlar. Na verdade, eu me separei de meus apegos na terra. Meu marido é um ótimo motorista e um pensador lógico sob pressão. Nós nos libertamos do caminhão, mas tão rapidamente quanto a chama da esperança veio, ela se extinguiu. Vimos a caminhonete e eu assisti em câmera lenta enquanto nosso carro passava por baixo dela. Era como assistir ao quadro de um filme. Sem dúvida íamos morrer. Eu senti minha consciência afundando em meu corpo. Era como se toda a visão e consciência estivessem se reduzindo a um furo de alfinete incolor. Então, eu estava em um lugar que não era mais totalmente escuro. Eu estava ciente desse espaço que parecia muito com a imagem de uma galáxia da NASA. Parecia uma luz branca com um espectro de cores vibrando dela. Eu entendi isso como sendo uma fonte, e que seria uma fonte de conhecimento consciente. As luzes das estrelas orbitavam nesse espaço em um padrão lógico da maior fonte de luz branca. Eu estava lá e também feito de luz consciente. Havia muitas outras estrelas conscientes, mas algumas delas reagiram comigo. Me lembro de comunicar como este lugar era incrível. Então, um dos seres de luz respondeu: sim, este é o nosso lar. Isso é consciência. Esta é a fonte. Houve algumas idas e vindas sobre o significado de estar no plano terreno e a interação com os outros, bem como as memórias e energias que deixamos para trás. Eu me sentia imensamente em paz e sabia que o amor era a coisa mais importante neste lugar. Eu senti como se estivesse interagido com pelo menos uma dessas luzes antes. Ao tentar entender o que me foi comunicado, percebi que devo operar aqui na Terra com o melhor de minhas habilidades, com compreensão e com amor. Eu sei que toda energia permanece e não se extingue. Sei que partes de nossa consciência estiveram em viagens que já experimentamos antes. Todas essas coisas inundaram minha consciência e eu tive a compreensão em um instante. Não houve tempo linear. Como isso aconteceu há apenas algumas semanas, estou analisando o que aprendi e é um pouco desafiador. Havia 3 seres principais conscientes que interagiram comigo. Um ser que parecia ser o mais experiente que os outros tinha preocupação em comunicar comigo e em me ajudar. Claro, voltei com meu marido. Haviam 3 homens na beira da estrada depois do acidente que estavam nos ajudando a ficar em segurança. Um destes homens entrou no trânsito na rodovia para nos auxiliar. Ele estava sinalizando com as mãos para que o tráfego em sentido contrário parasse. Só posso dizer que estou feliz por ter meu tempo aqui para compartilhar com aqueles que amo e fazer o meu melhor para usar todas as minhas experiências em função de ajudar os outros sempre que for possível. Bom, foi uma experiência, um relato muito interessante. A Valesca que deixou vários pontos para serem analisados.
Eu vejo que uma questão aqui interessante é justamente o fato ela e pelo menos o marido estarem aqui lúcidas de que a morte parecia ser um processo iminente. Então, quando eles, né, nessa condição dramática de bate daqui, bate dali, quer dizer, muito gelo, muita neve, uma estrada escorregadia, é claro que nesses casos os motoristas podem até querer parar, mas é uma situação muito complicada. Mas o fato dela se ver então, né, como se parecendo estar numa galáxia, né, cheia de estrelas, mas veja, não era necessariamente estrelas físicas, desculpe, mas assim, as consciências ali por estarem num formato de luz ou estarem além do seu formato humanoide, esses seres, bem como ela, estavam no chamado corpo mental. É um corpo que não tem forma definida. Todos nós temos esse corpo mental. Então a gente, além do corpo, além dessa réplica que sai do corpo físico, existe um corpo ainda mais avançado que não tem forma definida e é basicamente feito de luz que emana pensamentos e irradia energias. Então ela estava nesse local repleto do que ela chamou de estrelas conscientes e estavam ali se comunicando mentalmente. Então olha só que interessante, eles estavam ali falando sobre a vida, sobre responsabilidade, sobre o universo e tudo mais. E um ponto importante se pensar que justamente por ela passar por todo esse sufoco, né, vamos dizer assim, pré-morte, que acabou não acontecendo, até que ponto esse encontro que ela teve, essa experiência de quase morte, não foi em função da postura mais madura que ela teve? Porque veja, a Valesca ela poderia dizer assim, poxa, a minha vida foi, queria aproveitar mais, poderia reclamar, ou poderia se queixar, poxa, não vivi tudo que eu queria, a minha vida é uma droga. Ao invés desses pensamentos negativos, ela mentalmente procurou se despedir, mas isso não era EQM, mas só do ponto de vista mental. Se despedir do filho, da família, agradecer a todos pela oportunidade que ela teve de viver. E como ela mesma falou, ela estava se desapegando da terra. Mas tudo isso, claro, muito rapidamente. Em frações de segundos ela conseguiu, ou ela teve essa postura de, sabe, se desapegar, de agradecer e de aceitar, como ela mesma colocou, o destino da morte iminente que estava por vir. Não veio. Mas em função talvez também da sua postura, ela teve toda essa experiência de encontrar, de, né, estar nesse local com esses seres, né, que irradiavam luz, que irradiavam amor, que sempre o processo do amor que a gente fala da fraternidade. Então sempre essa postura de acolhimento profundo, essa mega fraternidade vivida que ela pôde também ter nessa experiência. E, inclusive, o que comunicaram para ela, que há nenhuma energia perdida. Então, que aqui sim, na vida humana, a gente deve trabalhar para utilizar o máximo do nosso potencial, o máximo das nossas habilidades em favor dos outros, em favor dos demais. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu falo da pergunta secreta de QM, que é justamente esse processo, que a gente pode otimizar a nossa vida em favor de ajudar outras pessoas. Como é que a gente pode expandir a nossa realidade de um modo que a gente nos ajude. Quer dizer, a pessoa ajuda os outros e ao mesmo tempo é ajudada, ao mesmo tempo ela cresce, aprende e fica mais experiente nesse contexto todo. Então esses seres, né, interagiram com ela, principalmente ela falou aquele ser ali que parecia ser o mais evoluído ou mais experiente, como ela colocou, que estava muito preocupado em conversar e esclarecer certas coisas para ela. E você veja como é que ela voltou e que bom que ela pôde voltar com o marido, porque os dois puderam então continuar a vida e ela muito mais madura, muito mais centrada, já entendendo que a morte não é uma realidade, que a morte é uma ilusão. O que a gente perde é o corpo físico, mas como todas as pessoas que saem do corpo lucidamente concluem, de que nós não somos o nosso corpo. Esse corpo aqui é um veículo. Ele é uma forma, uma ferramenta de evolução que a gente tem para nos manifestar aqui nessa dimensão humana, nessa dimensão chamada de intrafísica, que é a nossa função aqui evoluir, aprender, renovar, ajudar os outros, crescer através da experiência nesse planeta. E olha que coisa importante, né? Ela poder visualizar tudo isso,
numa dimensão, pelo que dá para entender, bem avançada, muito mais avançada do que a grande maioria a gente percebe. Então isso é fora de série. E então a Valesca deixa aqui várias mensagens interessantes, né, sobre principalmente o fato dela estar feliz, ela voltar a estar feliz, estar radiante em poder contagiar os outros com aquilo que ela tem de melhor, sendo prestativa, otimista e levando uma vida que vale muito mais a pena. E tudo isso foi muito importante e só foi possível porque a Valesca foi mais uma pessoa, mais uma consciência que voltou para contar. Então esse foi o relato de hoje. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, se possível compartilha. Tem alguém que você conhece que tem afinidade por esses temas relacionados ao estudo da consciência, relacionado à vida após a morte, temas transcendentes? Compartilhe. Se não tiver ninguém, curta, porque isso, quanto mais curtidos o vídeo tiver, mais temas como esse o YouTube vai encaminhar para pessoas na toda a internet e assim a gente vai poder divulgar cada vez mais que sim, existem pessoas que voltam para contar e você pode ser uma delas. E eu não estou desejando que você tenha uma EQM, ou que tenha um acidente, que tenha um trauma, um afogamento, nada disso. Mas eu convido você a estudar e entender a chamada experiência fora do corpo. Porque nós podemos sair lucidamente através da nossa vontade do corpo. E existem experiências espontâneas, que acontecem por acaso, quando a pessoa vai dormir, por exemplo. E existem experiências forçadas, na marra, como é o caso da própria experiência de quase morte. Mas se você quiser, estude sobre esse assunto. Chama-se também, tem vários nomes: projeção consciente, viagem astral, desdobramento e assim por diante. E é um fenômeno que infelizmente foi menosprezado pela humanidade desde sempre. No entanto, existem relatos desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe, de coisas assim, mas que infelizmente poucas pessoas conhecem. Então, quando você fala de um assunto desse, alguns falam o quê? A alma sair do corpo? Isso existe? Não, isso é ficção, mas não é. Muitas pessoas já tiveram, milhares, milhões de pessoas por ano são transformadas a partir disso. Eu mesmo tive a minha primeira experiência aos 9 anos de idade e convido a você a estudar e entender mais sobre esse assunto. Aqui no canal tem muitos vídeos que falam disso, inclusive tem uma área de membros aqui que a gente fala das técnicas e metodologias para que as pessoas possam fazer isso de forma segura, tranquila, sem nenhum efeito colateral, sem que haja nenhuma contraindicação para isso. Então, esse foi o relato de hoje, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima.